Bom dia! Hoje, 6 de janeiro de 2024, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo trazendo mais uma explanação. Vou trazer aqui a narrativa de um fato horrível acontecido com Roberto Castilhos. Acabei de receber aqui, hoje, agora mesmo, acabei de receber essa explanação dele aqui, ó. Roberto Castilhos. Um fato aqui acontecido com ele. Um fato horrível, muito triste. Então aqui, gente, é assim. Aqui você tem espaço. Você que está assistindo a esse vídeo nesse momento, se aconteceu algum fato aí em sua vida, na vida de algum amigo, de alguma vizinha, traga esse fato para cá, que eu o levarei para o vídeo. Então vamos aqui, gente, vamos ouvir aqui o que o Roberto Castilhos tem a dizer aí a você, ó, a vocês aí, ó. Então vamos lá, Roberto Castilhos. Ele escreve assim: Boa tarde, professor Eustáquio. Me chamo Roberto e o que eu vou relatar aqui aconteceu exatamente comigo. Eu sempre fui religioso. Primeiro da Igreja Católica e depois passei a frequentar as igrejas evangélicas. Passei por várias denominações, mas frequentei por mais tempo na congregação da CCB, Congregação Cristã no Brasil. A minha família é toda batizada na CCB. No dia 17 de abril de 2019, eu subi no telhado da minha casa para passar um fio de internet para outra casa e, num determinado momento, eu me descuidei e pisei fora do caibro que sustenta o telhado. E, nesse momento, eu desabei de uma altura de 4 metros. E caí de cabeça no piso da minha área. Nesse acidente, eu quebrei toda a cabeça do lado direito. Quebrei a escápula e desloquei o pulmão direito também. Nessa hora, eu apaguei e entrei em coma profundo. Só acordei 16 dias depois em um hospital particular a 1.000 quilômetros da minha cidade. A minha família, por ser religiosa, fez ciclo e corrente de orações para pedir para Deus que eu sobrevivesse. Então eu passei por cirurgias. Fui muito bem cuidado e no final eu me recuperei muito bem e não fiquei com nenhuma sequela. Quando eu retornei para minha casa, recebi muitas visitas e orações dos irmãos da igreja, e todos diziam que eu era um milagre de Deus e que Ele tinha uma grande obra na minha vida e, por isso, Ele me salvou dessa tragédia. E eu, por ser religioso, acreditava em tudo aquilo que os crentes falavam. E, assim que melhorei um pouco, comecei a frequentar novamente a igreja, e meus amigos e familiares davam até testemunho desse triste acontecimento. Resumindo, eu fiquei 2 anos encostado até estar apto para voltar ao trabalho. E nesse tempo, eu aproveitei para ler a Bíblia. Li a Bíblia inteira por 2 vezes e também ouvi inteira no YouTube com a voz do Cid Moreira, pois eu nunca tinha lido a Bíblia e, ao ler, eu achei muitas coisas estranhas, erradas e contraditórias, mas, por causa da minha fé, eu fiz vista grossa, mas, por acaso, eu caí num vídeo no YouTube chamado
contradições da Bíblia. E eu, por curiosidade, assisti tudo o que era relatado no vídeo. E eu confirmava na Bíblia. E isso despertou o meu ceticismo, a minha descrença. Então, aí comecei a minha busca pela verdade e pelo conhecimento. E quanto mais eu lia e pesquisava, mais eu ia me distanciando da religião. Concluindo, faz mais de ano que abandonei tudo isso e me libertei dessa ideia de Deus e de todo esse sistema enganador e manipulador chamado religião. Hoje me considero um ateu, pois entendi e compreendi que tudo o que as religiões têm a oferecer para seus adeptos são apenas mentiras confortáveis. E tudo o que esses líderes religiosos mais querem é, primeiramente, o seu dinheiro e, segundo, a sua total submissão. Meu amigo Eustáquio, nesse meu acidente foi gasto cerca de R$ 200.000. A maioria foi no meu plano de saúde Unimed e R$ 90.000 foi à vista para pagar o frete do avião com UTI, médico e enfermeiro. E quem pagou foi o meu patrão, pois eu não tinha dinheiro para isso. E também porque o plano não cobria esse frete. Então, hoje, sendo um ateu, eu compreendo perfeitamente que, se não fosse pelas interferências das pessoas e das suas condições financeiras, se não fosse pela capacidade dos médicos e do avanço da tecnologia científica, hoje eu estaria morando na sepultura, porque divindades são apenas frutos da imaginação e da criatividade humana. Acreditar ou não acreditar em Deus não faz diferença na vida de ninguém. Isso não muda a nossa realidade, porque pela fé cega todos os deuses existem, mas pela razão e coerência nenhum Deus existe. Mas ficou uma pergunta para os religiosos responderem: que grande obra esse Deus tinha para a minha vida? Seria essa me tornar um ateu. Seria essa me tornar um ateu. Eis aí a bela explanação do Roberto Castilhos. Uma explanação maravilhosa, não é, gente? Tanto é que acabei de receber aqui, a explanação dele, eu fiquei muito comovido e já resolvi aqui colocá-la no vídeo. Que coisa linda, não é? Ele aí quase morre, você vê. Então vamos aqui. A família dele todinha da CCB, a igreja aí evangélica, Congregação Cristã no Brasil. A família dele todinha foi batizada lá. E ele aqui, olha, no dia 17 de abril de 2019, subiu no telhado para passar um fio de antena para outra casa. Aí ele pisou aí, fora do caibro, né? Daquela parte da madeira, né, que sustenta o telhado. Ele pisou no telhado sem o caibro, aí o telhado cedeu, ele caiu de uma altura de 4 metros. Quebrou, veja bem, a cabeça dele, olha aqui, a cabeça dele do lado direito, pancada no chão. Viu aí? Deslocou o pulmão direito dele, o pulmão foi deslocado com a queda. Quebrou a lateral da cabeça, pulmão mudou de lugar com a pancada. Olha aí. Ele foi levado rapidamente aí para ser socorrido em um hospital a 1.000 quilômetros de sua cidade. Ele não tinha condições financeiras. Ele gastou aqui, ele diz que gastou R$200.000. Veja, gente, entenda a coisa. Ele gastou R$200.000 aí para esse tratamento.
uma grande parte aqui era do plano de saúde dele, da Unimed, plano de saúde, e R$90 mil por fora. Quem pagou aí os R$90 mil? A CCB, a igreja? Jamais. Foi aqui o patrão dele. Que patrão maravilhoso, viu, Roberto Castilhos? Se seu patrão aí ainda é vivo hoje, dê um abraço nele aí por mim. Que cidadão maravilhoso. O patrão dele, olha que patrão, doou aqui para ele R$90 mil. E aí, com o plano de saúde, ele aí se submeteu a um tratamento seríssimo em um hospital particular. Então veja, gente, o Roberto Castilhos era religioso, fervoroso, acreditava em Deus, em Jesus, nas orações. Veja, sofreu esse acidente terrível. E aí, religioso, quando ele escapou, depois de todo o tratamento médico, com médicos especializados, hospital particular, R$200 mil aí custou tudo. Depois de tudo isso, a família dele, veja como o religioso não raciocina, a família dele dizendo que Deus o salvou, que Jesus o salvou. Veja que ignorância sem fim. Veja que ignorância, o que é a cabeça do homem religioso. Como já dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu, Freud já dizia que a fé religiosa conduz um homem a um estado semelhante ao de demência. A pessoa religiosa, ela não diz coisa por coisa. Esse rapaz aqui, Roberto Castilhos, veja, sofreu uma queda horrível, quebrou a lateral direita da cabeça toda, o pulmão dele direito foi deslocado. Cirurgias, ele se submeteu a várias cirurgias em hospital particular. A despesa, R$200 mil, a despesa toda. Ele passou por várias cirurgias com médicos especializados. Como é que o cidadão tem a coragem de dizer que foi Deus que o curou? Jesus que o curou? Isso é loucura. Quem curou aqui o Roberto Castilhos? Aqui, quem curou? O avião que o levou rapidamente, 1.000 quilômetros de sua casa para um hospital particular. Quem o curou aqui? Os médicos que o curaram, com várias cirurgias. Ele foi levado às pressas, com várias cirurgias, medicamento. E aqui ele gastou, no total, R$200 mil. Como é que Deus e Jesus o curou? Ele não caiu do telhado e ficou lá, não, no chão, e Jesus curou, nem Deus. Se ele tivesse ficado no lugar da queda, onde caiu, ele estaria morto hoje. Se ele não tivesse sido levado para um hospital particular, ele estaria morto hoje. Se ele não tivesse se submetido a várias cirurgias, ele estaria morto hoje. Se ele não tem R$200 mil para gastar, plano de saúde mais R$90 mil à vista, o patrão doou, se ele não tem esse dinheiro, ele não teria sido levado ao hospital. Ele teria morrido ali mesmo. Qualquer pessoa racional, qualquer pessoa com a mente sadia, vai dizer que o Roberto Castilhos foi salvo porque foi levado rapidamente a um hospital. Ele foi salvo por isso, por várias cirurgias. Deus algum existe, Deus algum salva alguém ou deixa de salvar alguém. E aí veja, quando ele se recuperou, aí os parentes dele, cristãos, que não sabem o que dizem, começou a ir lá na igreja da Congregação Cristã do Brasil, começou a dizer que a igreja salvou aí o Roberto Castilhos. Gente, é para você rir disso aí. A história é triste, mas é para você rir quando alguém diz que a igreja CCB salvou o Roberto Castilhos, que Deus e Jesus salvaram o Roberto Castilhos. Ou seja, todo o trabalho aqui para a medicina, para a ciência, para os médicos, o trabalho todo. E a fama vai para a igreja, a fama vai para Jesus e Deus, que nada fizeram pelo Roberto Castilhos. Deus e Jesus não existem. E a igreja existe, CCB, mas ela não dá R$1 para um fiel tomar um medicamento. Então veja, tudo aqui foi luta, cara. Ele caiu do telhado. Lesões sérias. Quebrou a cabeça, no lado direito da cabeça, quebrado. Aqui, a pancada no chão, quebrou aqui. Deslocou o pulmão direito, cara.
foi levado rapidamente aí para o hospital. Ele tinha plano de saúde, Unimed, e o patrão dele, maravilhoso, pagou ali à vista R$90 mil, com mais as despesas lá no plano de saúde. Tudo aí ficou em R$200 mil. Ele gastou aí R$200 mil para ter sua vida aí garantida. 200 mil. O trabalho todinho aí foi dele e dos médicos. E aí os fiéis colocam a fama na igreja, em Jesus, em Deus. Se ele fosse lá esperar por Deus e por Jesus no chão, no local da queda, ele teria morrido, seria cadáver hoje, como ele diz aqui. E aí ele diz que começou a ler a Bíblia. Veja, leu a Bíblia 2 vezes e também ouviu a Bíblia com o Cid Moreira, né? O Cid Moreira fez uns vídeos aí, uns áudios, né? Com aquela voz dele bonita, né? Lendo a Bíblia, né? O Cid Moreira. O Cid Moreira perdeu o juízo, né? Lamentavelmente, perdeu o juízo. Mas a voz linda do Cid Moreira, né? Voz linda. Para mim, a voz mais bonita do Brasil ainda é a do Cid Moreira. Pois bem, aí depois ele começou a ler a Bíblia, o Roberto Castilhos. Porque a Bíblia, eu sempre digo aqui, é o melhor livro de ateísmo do mundo ocidental, é a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Tenho várias Bíblias aqui. É o melhor livro de ateísmo do mundo ocidental. E o segundo melhor livro de ateísmo do mundo ocidental é Deus, um Delírio, do biólogo inglês Richard Dawkins. Deus, um Delírio. Compre esse livro aí. É o segundo melhor livro de ateísmo do mundo ocidental. Então aqui, gente, a realidade. Roberto Castilhos caiu, teve lesões gravíssimas, foi levado rapidamente para um hospital particular, se submeteu a várias cirurgias complicadas, lateral do rosto quebrada, a lateral, pulmão direito deslocado, tudo isso aí. Ele gastou R$200 mil. E os fiéis da igreja CCB dizendo que foi Deus e Jesus que salvaram o Roberto Castilhos. Gente, é para você rir. É para você rir. Veja o que a crença religiosa é capaz de fazer com o ser humano. Qualquer pessoa que tenha conhecimento do que o Roberto Castilhos passou, indo ao hospital, se submetendo a várias cirurgias, gastando R$200 mil, qualquer pessoa mentalmente sadia vai dizer que o que o salvou foi o socorro médico na hora. As cirurgias o salvaram, os médicos o salvaram. Isso é óbvio. Se ele não tivesse sido socorrido imediatamente, teria caído lá no chão e não teria se levantado. Teria morrido ali mesmo. Seria um cadáver. E aí ele diz que, lendo a Bíblia com muita atenção, ele viu aí um canal no YouTube com o título Contradições da Bíblia. Aí ele percebeu e viu que havia muitas loucuras na Bíblia. E aí ele foi abrindo a cabeça, entendeu? Ele foi abrindo a cabeça, estudando mais e vendo aí mais vídeos. E hoje ele é um ateu convicto. Parabéns aí ao Roberto Castilhos. Meu irmão, você sobreviveu, cara. Você sobreviveu. Parabéns aí. Eu vejo pessoas aqui caindo do telhado e não escapam, não. Um pastor evangélico aqui em Brasília, Roberto Castilhos, um pastor evangélico aqui em Brasília, lá no Gama, ele foi subir lá no telhado da mansão dele, lá no Gama. Eu conheci esse pastor. Ele foi consertar um telhado lá na mansão dele, em vez de chamar um profissional na área, né? Mas não, ele foi subir, trocar umas telhas, você vê. Aí o pastor evangélico caiu, foi para o hospital. Ele era rico, foi para um hospital privado aqui em Brasília, mas não aguentou. Ele faleceu. E você aqui sobreviveu. Parabéns aí, Roberto Castilhos. Belíssima sua explanação. Belíssima, cara. Adorei aqui, ó. Amei. E aí ele diz, né? O Roberto Castilhos aqui diz no final, ó. Ele diz assim, gente, ó. Veja aqui o que ele diz, ó. Veja aqui, ó. Ó, vou ler essa parte aqui para que você não esqueça. Ele diz assim, ó. Então, hoje,
sendo um ateu, eu compreendo perfeitamente que, se não fosse pelas interferências das pessoas e das suas condições financeiras, se não fosse pela capacidade dos médicos, se não fosse pelo avanço da tecnologia científica da medicina, ele diz, se não fosse por isso aí, hoje com certeza eu estaria morando na sepultura. Ele teria morrido. Porque ele diz aqui, porque divindades, deuses, são apenas frutos da imaginação e da criatividade humana. Acreditar ou não acreditar em Deus não faz diferença na vida de ninguém. E é verdade. Acreditar em deuses, em um Deus, isso aí não faz diferença na vida de quem quer que seja. Viu aí? Ele está certíssimo. Ele está certíssimo. Acreditar em Deus, ele diz aqui no final, isso não muda a nossa realidade. Olha aí. Aí ele diz, porque pela fé cega, todos os deuses existem pela fé cega, mas pela razão e coerência, nenhum Deus existe. E é verdade. Pela razão, você colocar a razão e a coerência, Deus algum existe. Deus algum existe. Então é isso aí, gente. Belíssima aí sua explanação, viu, Roberto? E parabéns aí por você ter conseguido aí sua saúde de volta. Mais um vídeo e muito obrigado.